Hoje no Cartório Contemporâneo, uma live sobre os destaques da Lei 14.382 de 2022. Confira um trecho da live sobre fundos de investimentos e registro de imóveis. O doutor José Renato Nalini entrevista a doutora Bianca Castelar de Faria. Eu sou Duda Meirelles e esse é o Cartório Contemporâneo. Os doutores Maria Isabel Dipp, assessora jurídica da Arisp, e Moacir Petrocelli, oficial de registro de imóveis da comarca de Pedreira, São Paulo, discutiram os principais pontos dessa lei que veio revolucionar o direito notarial, registral e imobiliário. Ela mesmo, a nossa conhecida Lei 14.382. Veja um trecho. A nossa primeira pergunta que é: qual juiz que trata o parágrafo 10º do artigo 216-A? Então, essa pergunta é interessante porque a gente pode olhá-la por duas lentes, né? A primeira lente, se a impugnação for infundada e o oficial rejeitar de plano, abre-se a possibilidade da suscitação de dúvida pelo eventual interessado. Nesse caso, dúvida registral, naturalmente, competência juiz corregedor permanente. Agora, eventualmente, se houver aí a acolhida dessa impugnação, já surge o conflito. E surgindo o conflito, falece competência para o oficial prosseguir no procedimento de reconhecimento da uso capião na via administrativa. Ou seja, sendo considerada, na ótica do oficial, fundada aquela impugnação, será o caso de remessa às vias ordinárias. E aí sim a gente está falando do juiz investido na função jurisdicional mesmo. Então, eu acho importante fazer essa divisão. Distinção. Uhum. Nossa segunda e terceira pergunta são perguntas sobre os prazos. Então, os prazos para notificações editais são contados em dias úteis ou corridos? Essa é uma questão que ainda está em aberto, né? Assim, eu vou passar a minha visão. A mim me parece que quando o legislador, na disposição geral da Lei 6.015, quis espelhar a sistemática da legislação processual civil ao processo administrativo de registro, ele quis uma equiparação por completo, de maneira que eventuais notificações. Então, vamos pegar um exemplo importante. Notificação de um confrontante na uso capião extrajudicial, na retificação administrativa. Me parece que os prazos devem ser contados em dias úteis também, tá? Exceção, quando a própria lei disser que o prazo é em dia corrido. Exemplo, artigo 19 da 6766. Tudo ok com a qualificação da documentação do pedido de registro de loteamento, comunico à prefeitura, publico o edital, tem lá o prazo, esse prazo em dias corridos, conforme o caput do próprio artigo 19 da 6766. Então, quando a lei disser que que a contagem será em dia corrido, assim o faremos. Mas a regra geral, a mim me parece mais adequada a contagem em dias úteis com esse espelhamento da legislação processual civil. Isso é importante como um sistema, né, doutora Maria Isabel? Então, o advogado, vocês advogados que militam na área extrajudicial e no judicial. Poxa, então eu sei que no judicial é dia útil, mas e na extrajudicial? Meu cliente tem que responder, impugnar em dia útil, dia corrido, como é que fica isso? Vira tudo uma bagunça. Então, quando a gente tem uma harmonia no sistema, me parece muito mais coerente para todos os profissionais, não só para o oficial, mas também para o advogado e para as partes. Não, com certeza. Isso era uma dúvida que sempre perguntavam, assim, essa diferença de úteis e corridos nos prazos. E para uso capião e retificação, como serão os prazos nesse caso? É mais ou menos nessa linha, né? Como eu dei de exemplo, me parece que para fins de contagem, me parece adequado a contagem dia útil. E há um princípio, vamos dizer assim, geral de direito, um princípio de hermenêutica, que nós temos que, nessas situações, pautar, principalmente quando a lei não é tão clara, para
a beneficiar o destinatário do prazo, né? Então, vamos imaginar uma intimação fiduciária, né? Numa alienação fiduciária. O cidadão, se ele não pagar, enfim, ele vai perder a propriedade. Então, é uma coisa séria, né? Como é que eu vou contar em dia corrido e depois ele vai criar um litígio para, eventualmente, impugnar isso, que a contagem teria que ser em dias úteis, conforme prevê a lei? Então, por cautela, me parece que a contagem deve ser em dias úteis, até que a corregedoria e os órgãos administrativos pacifiquem essa questão. Perfeito. A nossa quarta pergunta é sobre o artigo 216b. Se é necessário o registro da promessa de venda e compra para realizar a adjudicação extrajudicial. Pois é, só para lembrar, em razão do nosso pouco tempo aqui, uma das grandes inovações da nova lei, da 14382, foi trazer ao ordenamento a possibilidade da adjudicação compulsória extrajudicial. Então, acho que o legislador gostou da ideia de trazer para a via extrajudicial, principalmente sobre a direção aí do registrador de imóveis, essa situação para facilitar, principalmente uma situação como na adjudicação, que ordinariamente nós já temos uma prova pré-constituída. Normalmente é de rigor aí nessa relação jurídica que haja um compromisso de venda e compra, uma promessa de venda e compra, uma cessão, promessa de cessão. Então, havendo essa prova pré-constituída, com outros elementos que a própria lei traz, e o próprio CNJ deve regulamentar em âmbito nacional, assim como fez com o uso capião extrajudicial, me parece que foi prudente essa escolha do legislador, e eu vejo com bons olhos essa introdução, tá? Essa pergunta ela é interessante, que nos foi feita por algum colega antecipadamente, no seguinte sentido: quando nós estamos analisando ali a disposição do artigo 216b, a gente encontra alguns parágrafos ali que foram vetados, né? E um deles dizia exatamente a respeito da necessidade do prévio registro do compromisso para fins de ser possível essa adjudicação na via extrajudicial. E esse dispositivo ele foi vetado. No entanto, esse dispositivo ele conjugava a necessidade do registro com a questão das certidões fiscais, certidão INSS, Fazenda Nacional. Então, as razões do veto apontam para o motivo de que o veto foi realizado, o veto presidencial, em razão dessa questão da dispensa, que seria possível dispensar a exigência das certidões. E nada foi falado sobre o registro da promessa de venda e compra, se seria ou não necessário. Embora o dispositivo tenha sido vetado em seu todo, como nós sabemos, não pode um dispositivo ser parcialmente vetado no direito brasileiro. Minha opinião, nós devemos espelhar na via extrajudicial aquilo que já se consolidou na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, até súmula sobre isso. A ausência de registro do compromisso não impede a adjudicação compulsória. Esse entendimento ele é consagrado. Ele não é tão assim benéfico à estrutura do sistema registral, mas ele deriva, ele demanda de uma situação social, né? Um status social que a gente sabe que é muito comum o subregistro desse tipo de contratação. Então, na minha opinião, doutora Maria Isabel, seria um caso de que não é necessário esse prévio registro para que seja possível esse procedimento na via extrajudicial. Muito bom. A redação dada ao item 34 do inciso 2 do artigo 167 da Lei de Registros Públicos implicitamente permite o ingresso do contrato de arrendamento na matrícula do imóvel? Puxa, essa é uma questão muito interessante, principalmente naqueles estados em que não se admite o ingresso do arrendamento no folho real, como aqui em São Paulo, por exemplo. Entendimento da corregedoria, tem até previsão expressa nas normas de que o arrendamento não ingressa no registro. O que acontece? Só para colocar bem a questão, é uma situação bem que a gente precisa entender bem a premissa fática dela. Veja, nós comentamos que uma das grandes novidades foi essa averbação da existência dos penhores registrados no livro 3, registro auxiliar. E o próprio dispositivo diz que essa averbação ela será feita na matrícula do imóvel onde estiver situado o bem empenhado, na matrícula
dos bens do devedor pignoratício, evidentemente, e se eventualmente esse bem se situar em um imóvel de terceiro. Então, vamos imaginar que eu vou dar em penhor uma lavoura futura na propriedade de outrem, né? Então, como é que eu vou averbar isso da matrícula de um terceiro? É complicado se eu não tiver nenhum tipo de relação jurídica. E tem prevalecido o entendimento que esse é um ponto de qualificação para registro do penhor. Ou seja, é necessário que o terceiro titular do imóvel ou compareça no título causal, anuindo com essa transação, e aí sim faria sentido averbar a existência do penhor, nesse caso, e também há um entendimento de que seria possível o registro, o ingresso, seja por registro sentido estrito, seja por averbação, na matrícula do imóvel do contrato de arrendamento. Alguns estados permitem isso. Aqui em São Paulo, a Corregedoria, como eu disse, não permite, mas há uma decisão, por exemplo, emblemática aqui para nós, né? A gente sempre brinca nos grupos, a decisão de Cardoso resolve isso aí, lá do nosso colega Tício, que exatamente permite que o oficial exija essa prova de relação jurídica com relação ao registro no RTD, no Registro de Títulos e Documentos do contrato de arrendamento. Então, seria uma possibilidade a prova dessa relação jurídica. De três, uma, né? A primeira, o próprio titular do imóvel que não seja o devedor comparecer no próprio título que constitui o penhor, ou se permita o ingresso do arrendamento na matrícula do imóvel, como ocorre em alguns estados, não é o caso de São Paulo, ou o terceiro, se prove essa relação jurídica de alguma maneira, até cartas de anuência é muito comum isso no interior, né, para provar esse contrato agrário, parcerias agrícolas, mas o fato é que é necessário algum controle do oficial sobre essa relação jurídica adjacente, doutor. Essa é mais complicadinha, hein? Ainda haverá mais questões sobre isso. Qual a consequência do veto ao automático cancelamento do patrimônio de afetação sem necessidade de averbação específica? Bom, eu tenho para mim que, nesse ponto, não há tanta modificação substancial no entendimento que os colegas já vinham aplicando, né? Quando a gente exaure a fase de incorporação, há uma perda de eficácia natural do patrimônio de afetação. Isso não necessariamente precisa ser averbado na matrícula do imóvel. Se houver rogação, requerimento do interessado, muito que bem, é possível que o oficial faça essa averbação. Mas caso não haja, o fato de inexistir a averbação negativa de cancelamento não impede que se considere destituído de eficácia o patrimônio de afetação. Então, acho que esse sistema que a gente já está bem acostumado não vai mudar com relação a esse veto. A próxima pergunta é sobre o artigo 68 da Lei 4.591. Qual o âmbito de incidência do novo artigo 68? Olha, esse artigo 68 da 4591, a primeira vez que a gente lê ele, a gente tem um impacto, assim, parece que a gente perde o chão, né? Porque mistura as coisas, loteamento, incorporação, condomínio, então a gente assusta um pouco. Mas passado o furacão da entrada em vigor da lei, e digerindo um pouco mais, decantando essa ideia do que efetivamente quis o legislador, a mim me parece que nós temos uma nova figura híbrida envolvendo condomínios e loteamentos. Assim como a gente tem o condomínio de lotes, assim como a gente tem o loteamento de acesso controlado, que foi introduzido pela 13465, agora nos parece que surge a figura do loteamento de casas. Pode aparecer até um termo um pouco contraditório em si, né? Mas parece que essa foi a ideia do legislador. De que forma? O empreendedor ele vai poder vender o imóvel na planta, tratando-se ali de uma casinha, de uma casa geminada, de uma casa assobradada, de modo que ele pode, para tanto, utilizar-se do Instituto da Incorporação Imobiliária. Então, antes da lei, o cenário que a gente tinha era basicamente o seguinte: uma incorporação imobiliária
ela somente pode desaguar em um condomínio edilício, da 4591. Agora, a partir da 14382, uma incorporação imobiliária pode desaguar também numa hipótese de um loteamento, que é o caso exatamente do artigo 68. Então, assim, a gente precisa entender um pouquinho melhor. E me parece que o objetivo do legislador foi trazer todas as benesses, né? O regime jurídico da incorporação, que é muito rico e é muito protetivo, tanto para adquirente como para o empreendedor. A questão da tributação, da 10931, regime especial de tributação. Então, tudo isso foi arquitetado como um projeto para facilitar o tráfego imobiliário. Eu gostei, depois do susto inicial, né, de misturar um pouco os regimes híbridos de loteamento e de incorporação, decantando um pouco mais essa ideia, me parece que foi uma boa inovação aí. Ótimo. Oitava pergunta, vamos lá. Confrontante com servidão. O titular da servidão terá que anuir na retificação diária? Olha, essa pergunta ela é excelente, porque a lei, ela, dentre as novidades na seara da retificação administrativa, ela houve por bem afastar a necessidade da exigência de notificação ou anuência dos credores que, eventualmente, o imóvel confrontante ostenta, né? Então, um credor hipotecário, até um credor fiduciário. Então, esse foi o objetivo da lei, facilitar o trâmite numa hipótese em que não há tanto reflexo no direito desses credores. Já com relação à servidão, nós não estamos tratando de um direito real de garantia, né? A servidão em si, ela tem é da sua natureza a relação de utilidade entre os prédios. E dessa maneira, me parece, como o objetivo da retificação pode impactar aí na utilidade da relação prédio-serviente, prédio-dominante, me parece oportuno, sim, a cautela de se verificar a anuência na retificação do titular da servidão, doutora. E o Conselho Nacional de Justiça vai ter que regulamentar a dedicação extra? Tudo indica que sim, né? Os termos da legislação nova foi bem escasso, assim, em termos de detalhes, de como se dá o procedimento, quem eu devo notificar, o que mais de prova eu devo exigir, tem ou não que apresentar quitação, preciso comprovar pagamento do preço, enfim, essa riqueza de detalhes certamente virá com uma regulamentação na esfera administrativa. A gente espera que brevemente isso seja regulamentado, mas, na minha opinião, isso não desonera e não impede a aplicação imediata do dispositivo. Enquanto não está regulamentado, o oficial, com a sua prudência, pode dirigir aí o procedimento. Doutor, nós estamos recebendo várias perguntas, tanto no chat quanto aqui nas redes sociais e WhatsApp. Eu vou selecionar mais uma que foram previamente selecionadas, né, do pessoal do Instagram. Mas aí, se o pessoal compartilhar a nossa live, a gente, quem sabe, consegue fazer uma segunda rodada, se o senhor aceitar o convite. Então, eu vou fazer mais uma pergunta, tá bom? Nossa última pergunta de hoje. Com certeza, será um prazer. Existe um novo regime jurídico nas incorporações? Poxa, para encerrar uma pergunta tão complexa como essa, né? Mas é um tema muito instigante para a gente trabalhar, que de fato o legislador quis colocar a mão aí no regime das incorporações. Basicamente, a gente tem visto, né, duas posições a respeito do tema, mas me parece, né, analisando assim de maneira sistemática, holística, todas essas alterações promovidas, a mim me parece que o objetivo do legislador foi estabelecer alguns marcos temporais nesse processo, nessa sequência de atos que é a instituição de uma incorporação, o registro do memorial de incorporação, seus efeitos jurídicos, o registro da instituição de condomínio e, enfim, o regime jurídico de condomínio edilício. Então, na minha opinião, com o registro da incorporação, agora, até a fase de instituição do condomínio edilício, que continua existindo, notem bem, deem uma olhadinha no artigo 7º da 4591. Ainda não foi mexido. Então, está lá, para instituir um condomínio edilício, eu preciso da instituição do condomínio.
Isso não caiu, tá? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. De modo que, registrada a incorporação, nasce uma espécie de um regime condominial especial, sui generis, né? Tem seu próprio gênero de característica de copropriedade de frações ideais que corresponderão às futuras unidades em construção. Esse regime ele é interessante e analisando a lei aí na sua sistemática geral, autorizou-se a abertura de matrícula, por exemplo, já por ocasião do registro da incorporação. Ou seja, se a gente tem um regime de condomínio especial e todos os titulares de direito sobre essas frações ideais podem exercer como se proprietários fossem das unidades futuras, eles têm todos os atributos do domínio sobre aqueles bens, né? Ainda que com existência futura. Então, esse regime peculiar, próprio, especial, me parece que ele surge, inclusive, com a possibilidade agora de abertura de matrícula. É lógico, né? Que a gente precisa amadurecer, gestar um pouquinho mais essa ideia. Nós sabemos que aqui em São Paulo a corregedoria tem a previsão ainda nas normas, isso provavelmente vai ser revisto, vai ser analisado com muita cautela, como é de praxe aqui na nossa corregedoria, a sistemática de fichas complementares, né, de que a gente não poderia abrir matrícula nesse momento inicial, mas a lei agora me parece que autoriza. Então a gente precisa ver como é que vai ficar essa ideia. Acabou o sistema de fichas complementares? Eu posso abrir matrícula mesmo? Ou é só uma situação excepcional? Enfim, isso tudo precisa ser melhor amadurecido. Mas respondendo à pergunta da colega, existe um novo regime jurídico das incorporações? Na minha opinião, sim, justamente com essas balizas temporais, do registro do memorial de incorporação até a instituição do condomínio edilício, nós temos um regime próprio, um regime jurídico especial, que é exatamente desse condomínio das frações ideais, cada um dos seus titulares podendo exercer a plenitude dos seus direitos sobre essas frações. Então, mais ou menos seria essa a ideia, doutora Maria Isabel. É um tema muito complexo, poderia ficar aqui horas e horas comentando, mas basicamente essas seriam as principais características e inovações, destaques da nova lei que eu teria para passar para vocês, para os colegas. A live falando de registros trouxe um tema interessante da complexa relação entre os fundos de investimentos e o registro de imóveis. Ela contou com o oficial do 2º Registro de Imóveis de Jundiaí, São Paulo, Marinho Debinski Kern, e o oficial do Registro de Imóveis de Guarujá, São Paulo, Francisco José de Almeida Júnior. Nessa parte introdutória dessa nossa conversa, eu vou me render aos vícios do romanista, né? Quem tem alguma predileção pela história do direito. A bibliografia costuma dizer que o primeiro fundo de investimento teria aparecido na Bélgica, em 1822, né? Então, os fundos de investimento estariam fazendo este ano 200 anos, juntamente com a independência do Brasil, né? E que os fundos teriam aparecido lá na Bélgica, se popularizaram na Europa, teriam alcançado bastante destaque na Inglaterra, e dali migrado para os Estados Unidos. Tá? E que aqui no Brasil, o primeiro fundo de investimento teria sido o CRE5, em 1957, inspirado pela experiência americana, notadamente. Né? Então, é muito comum nós encontrarmos a assertiva de que os fundos de investimento constituem a importação do Real Estate Investment Trust, né? No Brasil. Mas quem gosta de história do direito sempre vai buscar um antecedente remoto, em especial no direito romano, né? E eu consigo notar aqui um paralelo com uma figura do direito comercial romano, muito bem exposto por André de Porto, professor catedrático de Direito Romano da Universidade de Roma, La Sapienza, em que ele diz que a forma mais comum de exploração coletiva de uma atividade econômica não devia dar-se normalmente por meio do contrato de sociedade,
O contrato de sociedade no direito romano padecia de algumas imperfeições, né? Primeiramente, a ausência da possibilidade de uma limitação de responsabilidade. E, secundariamente, o fato de a sociedade ser realmente um contrato no direito romano inoponível a terceiro, não tem relevância externa. Ou seja, o terceiro que contratou com um dos sócios só poderia demandar aquele com quem contratou e não o sócio dele, porque o contrato de sociedade não beneficiava nem prejudicava a terceiro. Então, em razão disso, em Roma teria sido comum que dois cidadãos romanos, dotados de recursos, comprassem um escravo contínuo comercial, mas não um escravo fenício, um escravo grego. Eles compravam conjuntamente o escravo, estabeleciam um condomínio de escravos. E conferiam àquele escravo um patrimônio, denominado pecúlio. Conferiam um acervo de bens a esse escravo empreendedor. E esse escravo iria administrar o pecúlio, segundo as diretrizes dos senhores, né? Visando a multiplicar aquele acervo de bens e restituir-lhes os lucros, né? Vejam o paralelismo. Nós temos aí a administração fiduciária de bens de terceiros. É o escravo que é um administrador de um fundo, de um acervo patrimonial, com essa missão de, segundo as diretrizes que foram estabelecidas, ou seja, segundo o regulamento, nós vamos dizer hoje nos fundos, explora as atividades e distribui aos investidores / proprietários os rendimentos. E é possível estabelecer esse paralelo, né? Eu também acrescentaria ali essa questão da legislação de regência, né? O senhor falou ali do Código Civil, da legislação especial, né? Nós temos aí a lei de fundos de imobiliários, fundo de infraestrutura, etc, etc, etc. É interessante a gente notar, né, como são várias as discussões decorrentes das possíveis antinomias entre as leis, né? Aqui, ao longo da nossa conversa, nós vamos ver que, em matéria de fundo de investimento, existem várias opiniões e quase consenso nenhum. Poucas coisas são pacíficas, né? Então, nós vamos ter discussões. Existe revogação da lei mais antiga pela lei mais recente ou não? Nós vamos seguir o princípio da especialidade. E a disposição legislativa atinente a um fundo de investimento comporta aplicação analógica para outros? São várias as questões. E para além da discussão propriamente de lei, stricto sensu, nós temos aí uma vultosa regulamentação estabelecida pela CVM. Para os senhores, isso aqui é só o regulamento, a instrução 472 sobre fundo de investimento imobiliário. 50 páginas. Né? Nós reclamamos aí das normas de serviço da corregedoria, são difícil leitura, né? Assim, mas não só nós, né? Quem trabalha com fundo de investimento também tem as suas norminhas aí para aprender e tal, e essa missão não é fácil. E tem sobre a constituição do fundo de investimento, Marinho, você fez ali, me despertou assim uma inquietação, assim, eu fui instigado pela sua assertiva que o fundo de investimento é mal comparando um contrato social, é mal comparando um estatuto. Talvez eu possa ser um pouco mais ousado e dizer que não é tão mal comparando assim, né? Para alguns autores, né? Nós vamos ver isso mais à frente, Erasmo Valadão, tremendo de um advogado societarista, ele defende, não está sozinho, né? Que o fundo de investimento, mais do que um condomínio,
teria natureza societária. E se tem natureza societária, nós podemos ver aí no regulamento uma figura muito análoga ao estatuto de uma sociedade anônima, né? E ver ali um contrato plurilateral, né? Como dizia Arthur Ascarelli. Então, a doutrina mais recente vai falar ato-organização, né? Calixto Salomão Filho. E realmente até a legislação, né, notadamente os regulamentos da CVM, sempre vem se inspirar nos preceitos do direito societário para disciplinar os fundos de investimento, né? Então, nós vamos ter aquelas disposições atinentes a conflitos de interesse, né? É um vocabulário, é uma terminologia importada do direito societário, né? Então, as analogias, elas evidentemente, elas reclamam alguma prudência, né? Mas me parece que são bem-vindas, né? E até uma questão interessante de analogia com o direito societário no momento da Constituição diz respeito à possibilidade da conferência de bens para integralização aí das cotas, né? Desses títulos subscritos. Nós vamos ver que existe a previsão pela CVM da possibilidade da conferência de bens imóveis, né, para pagamento das cotas, no caso dos fundos imobiliários, né? E tendo em vista essa previsão na instrução da CVM, estabeleceu-se uma discussão sobre qual seria o título, né? E me parece, né, que assiste razão ao Marcelo Terra, né, advogado que um estudo já bem antigo, né? Ele escreveu esse estudo logo que foi editada a Lei 8668. Ele diz: olha, o paralelismo com o direito societário aqui não deve ser feito com Grano Salles, né? Nós não podemos aqui invocar analogia com aquelas previsões da junta comercial ou então da lei de sociedades anônimas, né? O título deve ser uma escritura pública. E ele vai além, né? Ele vai dizer, existe também aí a incidência do ITBI. Nós não vamos poder aí falar em imunidade tributária, constitucional, porque nós não estamos aqui falando da integralização do capital social de uma empresa, né? Essa é a opinião dele, me parece ser aquela que deva ser também seguida no registro de imóveis. E com isso, eu acho que essa nossa primeira questão orientativa de condução, acho que está satisfeita, não é mesmo? Sem dúvida. Na verdade, nós já ingressamos no nosso segundo ponto, que a gente separou aqui para conversar com aqueles que nos veem e que nos ouvem. E basicamente é a questão da natureza jurídica do fundo, né? Então você já apontou agora nesses comentários a existência de juristas, enfim, doutrinadores que compreendem no fundo de investimento um fenômeno societário, um fenômeno associativo. Em contrapartida, a gente vê que a legislação e mesmo as regulamentações da CVM falam em um condomínio. E com isso, né, há também aqueles que, buscando talvez uma precisão um pouco diferente, falam mesmo em comunhão não condominial ou em mancomunhão. Então, eu gostaria de te perguntar acerca da natureza jurídica, efetivamente, desses fundos, né? A gente já abordou aqui a natureza societária, mas a lei falando em condomínio, afinal, que condomínio é esse? Como funciona esse sistema condominial para os fundos de investimento? Olha, Marinho, os diplomas legislativos, né, que se sucederam no tempo, disciplinando
os fundos de investimento, né? Diplomas legislativos, lato sensu, né? Eu estou falando de lei em sentido estrito e atos infralegais, sempre, ou quase sempre, definiram os fundos de investimento como uma modalidade de condomínio, né? Vamos falar comunhão de recursos, tal. Então, a resposta mais confortável vem dizer, fundo de investimento é um condomínio. E fica tudo muito simples, nós temos aqui conosco a lei, e ainda podemos até falar latim, né? In claris cessat interpretatio, né? Expressa. Mas aí não tem graça, né? A gente ir por aí. E me parece que essa definição como condomínio é muito incômoda. E eu vou dar esses motivos desse meu entendimento. Olha, o Código Civil vai falar, é um condomínio de natureza especial. E a esse condomínio não se aplicam as regras atinentes ao condomínio. Pô, então, peraí. Que condomínio é esse que não se regula pelas regras do condomínio, que é um condomínio especial? Vejam só, você estava falando dos condomínios abertos, né? Os condomínios abertos, eles contemplam a possibilidade ali do recesso, né? O resgate, mas não permitem a alienação, né? Condicionada, a alienação. O condomínio civil ordinário contempla lá no 1314 a liberdade de circulação das cotas condominiais. Por outro lado, os condomínios fechados, eles permitem a livre circulação, mas também não temos aí o direito de resgate, o direito de recesso incondicionado. Mas o Código Civil diz que no condomínio é lícito ao condômino pleitear a divisão da coisa comum, o resgate. Então, vejam, nós estamos... Ali logo de saída, nós vemos que as disposições assim, atinentes ao condomínio não se aplicam ao fundo de investimento. A lei dos fundos de investimento imobiliário vai ainda além. Veja só, hein, depois de dizer que é um condomínio, lá no artigo 13, inciso 1º, vai dizer o seguinte: o titular das cotas do fundo de investimento imobiliário não poderá exercer qualquer direito real sobre os imóveis e empreendimentos integrantes do fundo. Que condomínio é esse em que o seu titular, o cotista, não tem direito real incidente sobre os bens integrantes do fundo? Caramba, isso é condomínio? Porque, vejam, o investidor, ele tem aquela cota, e a cota, esse título dele, é muito semelhante àquilo que numa companhia, numa sociedade anônima, os direitos são análogos àquele do acionista. O acionista não é dono da empresa. Ele tem um conjunto de direitos patrimoniais, tal, né? Direito de crédito, obrigações, direitos políticos. Isso tudo me parece muito análogo àquilo que existe no fundo de investimento. O investidor não é exatamente, em sentido estrito, um condômino. Ele não... A sua situação não é uma situação puramente proprietária, não é uma situação exclusivamente dominial, se é que é, em alguma medida, dominial. E o Código Civil, agora vai falar lá, comunhão de recursos, condomínio especial, me parece que o legislador mesmo não estava convencido do acerto dessa assertiva. E isso me parece que está claro quando nós vamos verificar a inserção topográfica do assunto do Código Civil. Os fundos de investimento não vêm ali disciplinados no capítulo da propriedade, após o condomínio civil ordinário ou qualquer outra forma de condomínio. Ele não vem ali. Os fundos de investimento são disciplinados
logo após a figura da propriedade fiduciária. Depois da alienação fiduciária em garantia. Será que o legislador não está sinalizando que, logo após a fidúcia com creditore, nós estamos tratando de uma segunda modalidade de fidúcia, uma fidúcia com amigo? Vejam, senhoras, o direito romano conhecia, né, além da fidúcia com creditor, que é um antecedente remoto para alguns da nossa alienação fiduciária em garantia, também há o instituto da fidúcia com amigo, que é o caso em que uma pessoa transmite a titularidade de um bem a uma outra, a um fiduciário, com escopo outro que não de garantia. É uma transmissão de propriedade, eventualmente, para que esse fiduciário mais tarde transmita aquela propriedade para um terceiro. Por vezes, essa transmissão de propriedade se dá com a obrigação de, em determinado momento, o fiduciário retransmitir, devolver esse bem ao fiduciante. Né? É possível a gente estabelecer algum paralelo, né? A própria lei vai falar, ali, Fundo de Investimento Imobiliário, artigo 6º, o patrimônio do fundo será constituído pelos bens e direitos adquiridos pela instituição administradora, em caráter fiduciário. Vejam. A lei é contraditória. Lá fala condomínio, mas depois fala, não, a propriedade é atribuída à administradora, em caráter fiduciário. Bem, a propriedade fiduciária? Não, com escopo de administração. Uma fidúcia com amigo. Aí nós podemos aí estabelecer um paralelo. Paralelo, é bem verdade, que também traz as suas imperfeições e seus desconfortos, né? Porque o fiduciante, o investidor, ele atribui recursos, ele confere recursos ao fundo. E com esses recursos, a administradora eventualmente vai adquirir outros bens. E a administradora, ela não tem a obrigação de retransmitir, devolver exatamente aquilo que lhe foi conferido, né? A obrigação da administradora é distribuir ali os resultados, né? Por outro lado, nós também, aqui nós vamos ter uma outra diferença com relação ao direito romano, está no fato de a proteção do investidor ser mais intensa, né? O investidor não tem apenas um direito de crédito obrigacional contra o fiduciário, nós temos aí a formação de um patrimônio separado, alguma eficácia externa na estruturação ali do patrimônio. Mas o paralelo me parece que é bem-vindo. O doutor José Renato Nalini entrevista a doutora Bianca Castelar de Faria sobre sua tese de doutorado. Veja trecho. Agora, eu ouço muita queixa de alguns registradores, que são meus amigos, porque o incrível é que as circunscrições que têm mais problemas são aquelas que não são as mais rentáveis, né? São aquelas que atendem periferia, e os registradores se queixam muito da falta de apoio, né? Como o Estado gosta de fazer cortesia com o chapéu alheio, então torna gratuitas as prestações que tenham custo, né? Então eu acho realmente isso, nós estamos tentando aqui em São Paulo ter alguma providência que minimize o prejuízo do registrador. Mas, independentemente disso, há registradores que são, como você disse, proativos, são assertivos e têm consciência da importância que ele tem na liderança desse processo. Porque a gente costuma criticar o parlamento, mas o legislativo ofereceu
um instrumental amplíssimo, né? Na 13465. Então, é ter vontade mesmo, não é? Vontade política, vontade do registrador, atuação, né? Nós temos autores que descrevem muito bem o prejuízo que essa falta de regularização cria à economia. Nós temos economistas como Hernando Soto, como Benito Arrunhada, que falam do capital morto, que significa um imóvel não ter a sua propriedade regular. E dos bilhões e bilhões de reais que nós perdemos pelo fato, né, de esse bem não estar circulando ou não estar circulando da forma regular e da forma correta. Logo que assumiu a nova gestão, eu fiz um demonstrativo aqui em Joinville, e é uma sugestão, talvez, aos outros colegas, do que foi a arrecadação de IPTU, do que foi a arrecadação de ITBI nos últimos anos do município, e trabalhei com um percentual trazido por um colega de Minas Gerais, do quanto que a arrecadação fiscal do município cresce, havendo regularização, e ele trouxe esse estudo por número de habitantes. Então, aqui em Joinville, representaria um incremento de 27% na arrecadação de IPTU e na arrecadação de ITBI. E aí, a gente mostrando isso em números para o Poder Executivo, para o Poder Legislativo, o quanto poderia estar sendo feito pela cidade com aquela arrecadação que hoje não existe, né? É impressionante. Mas esse é um fator apenas. Nós temos o fator social, que é o mais importante. O quanto as pessoas ali daquele núcleo urbano, informal, elas investem mais aí na sua loja. Sim, a cidadania, não é, Bianca? Justamente. Aquele que ocupa um imóvel, não é? Na condição de um precário ocupante, às vezes considerado invasor, né? Mas é quase sempre, como você falou há pouco, vítima de um empreendedor inescrupuloso que vendeu, o pobre paga religiosamente e depois não consegue o registro. Então, quando ele recebe um título, ele cresce em cidadania. E isso é uma injeção de ânimo num país que precisa tanto de esperança, não é verdade? Isso. Ele consegue tomar um empréstimo com uma taxa de juros menor e oferecer aquele imóvel em garantia para a instituição financeira, que hoje ele não tem, né, como oferecer. Então, a vida de todos só melhora. Sim. Como é que você sintetizaria as diferenças, vantagens e desvantagens entre os dois sistemas? Porque isso é uma aula, Bianca, para quem está assistindo esses milhares de jovens que vão prestar concurso, né, eles precisam saber que ainda há um caminho a percorrer, não é, Bianca? Doutora Aline, primeiro que, assim, o nosso sistema precisa melhorar muito, né? A tese não fala que nós estamos lá com a cereja do bolo e nem no suprassumo do ideal. Nós temos muito ainda a caminhar e quanto mais novos colegas, estudiosos, comprometidos ingressarem na atividade, melhor vai estar o nosso sistema, porque o sistema registral hoje imobiliário, ele é composto pelo judiciário, ele é composto por 3.600 registros de imóveis no Brasil, ele é composto pelas nossas entidades de classe, e tudo isso é composto por pessoas, né? Então, quanto mais informação nós tivermos, quanto mais vontade nós tivermos, quanto mais sonhos nós tivermos, melhor vai estar o nosso sistema registral imobiliário. O sistema norte-americano hoje ganha da gente e de lavada no registro eletrônico. Então, nós temos que melhorar muito com o registro eletrônico. Hoje nós temos o Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis, presidido pelo meu querido amigo e colega, Dr. Flausilino Araújo dos Santos, e é um grande mestre nosso e um grande gladiador, né, do Registro de Imóveis Nacional. Mas, levantando os percentuais do que hoje, nos Estados Unidos, já chega para o registro de imóveis eletronicamente, e eu não estou falando daí de pedido de certidão, porque certidão eles nem têm, né? Para mim é uma grande
falha do sistema norte-americano é não ter essa figura da certidão. Aqui no Brasil, em poucos minutos a gente sabe que o doutor Naline é proprietário do imóvel matriculado sob número tal, desde a data tal, e que não tem penhora, não tem hipoteca, não tem usufruto, não tem nenhum ônus, não tem nenhum gravame, então o imóvel está livre, desembaraçado para ser vendido para a Bianca, né? E lá não, lá a gente tem que fazer uma pesquisa pelo indicador pessoal do doutor Naline, verificar toda a cadeia dominial para verificar se ele é proprietário ou não daquele imóvel que está sendo objeto de venda e pesquisar nos fóruns, no Poder Judiciário, se tem alguma dívida fiscal, se tem alguma dívida de natureza alimentar, se tem problema ambiental em outro órgão. Não existe uma concentração dessas informações na matrícula, porque não tem matrícula, né? Não existe controle pelo imóvel, e sim pela pessoa. Mas no registro eletrônico, voltando, eles já estão com um percentual de 85% 15%. Então, 85% é encaminhado eletronicamente e 15% fisicamente. E para nós é o oposto. Se a gente pega hoje o quantitativo do que chega nos registros de imóveis, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, é 15% eletrônico e 85% físico. Então, nós precisamos melhorar muito a nossa plataforma, né, de protocolo, prenotação de títulos eletrônicos, e eu acredito que isso passe pela facilidade da assinatura eletrônica. Hoje, poucos brasileiros têm ICP Brasil, porque custa, né? É um alto custo para quem vai fazer, para quem assina todo dia e é a sua profissão, tudo bem, né? Se paga, mas para quem vai fazer uma assinatura na transferência de um imóvel, na compra de um imóvel, a pessoa não vai buscar um certificado digital ICP Brasil. E hoje é a assinatura eletrônica aceita para transferência de propriedade imobiliária no nosso sistema. Então, eu vejo com muitos bons olhos uma parceria e um termo de cooperação que o Operador Nacional do Registro Eletrônico está firmando com o governo federal, para que o registro de imóveis, regulamentado pelo CNJ, possa aceitar a assinatura do GOV.br, né, gov.br, que é uma assinatura que hoje ela tem 3 níveis de aceitação pelo governo federal: bronze, prata e ouro. E nas espécies prata e ouro, já faz identificação com reconhecimento facial pela nossa CNH, né, nossa Carteira Nacional de Habilitação, e pelo nosso título de eleitor, e por qualquer internet banking, né, qualquer conta bancária que a gente utilize internet banking de qualquer instituição financeira, porque são informações repassadas pelo Banco Central. Então, acredito que vai ser um avanço essa regulamentação. A MP 1085 trouxe essa possibilidade de o CNJ regulamentar essa assinatura, né, avançada, e o registro de imóveis aceitar não apenas a qualificada, como também a avançada, e acho que, então, essa globalização da assinatura eletrônica fará com que nós tenhamos mais títulos eletrônicos chegando ao registro de imóveis. Então, eles ganham disparadamente da gente nisso, né? A tramitação eletrônica das transferências de propriedade. Mas quando a gente entra no aspecto de segurança, pelo fato de a gente analisar materialmente, então, ver quem é o proprietário, se tem ônus o imóvel, se está disponível, se está indisponível, se tem penhora de executivo fiscal, e isso não é feito lá, eu acredito que a nossa transferência de propriedade, por também ter o aspecto constitutivo, é obrigatório registrar para transferir o bem imóvel, traga mais tranquilidade ao dono, traga mais tranquilidade ao adquirente. Eu vou adquirir esse imóvel do Dr. Naline, mas ele é mesmo proprietário? Tem penhora? Tem disponibilidade? Acho que esse afastamento de riscos é o conceito que eu utilizei dentro da tese para o negócio ser considerado seguro ou não. E esse foi o Cartório Contemporâneo de hoje. Perdeu alguma parte desse programa?
Temos uma reprise toda segunda-feira, 19 horas, na TV Justiça ou no canal da CNR no YouTube. Nos vemos semana que vem, às 19 horas, na TV Justiça, no próximo Cartório Contemporâneo. Até lá!